Então, o programa de hoje vai falar sobre energia vital e quando essa energia vital não tem ou não tenho essa queda de energia. Então, é o seguinte, quando você tem dificuldades para acordar e custa levantar da cama, você acorda e você fala, ai meu Deus do céu, amanheceu, né? Porque você tem uma energia muito baixa. Você acorda inchada, com cara de sono, o rosto inchado, pálpebras inchadas, isso dá, às vezes, uma impressão, né, de que a pessoa é preguiçosa. Não, gente, isso faz parte da manifestação de doenças, especialmente doenças de tireoide, tá? Que o rosto incha, a sua língua incha, você acorda com a língua, com a marca dos dentes estampado na língua. Isso vem do problema de tireoide. Você se sente inchada, inflamada, né? Então você diz que as minhas pernas são inchadas, principalmente no final do dia, abdômen inchado, sente-se depressiva. O fato de você se sentir depressiva é uma forma de expressão do seu corpo de que o seu metabolismo está reduzido, né? Você se sentir depressiva, aí você resolve que vai num psiquiatra porque eu me sinto triste e depressiva. Isso tem a ver com com o metabolismo específico de algumas glândulas, né? Especialmente tireoide, as glândulas adrenais que estão em cima dos rins, que promovem, que produzem adrenalina e cortisol. Quando essas glândulas principalmente estão com uma redução na sua funcionalidade, que é a produção dos seus hormônios, os hormônios promotores de energia e disposição, você vai se sentir depressiva. E não é depressão emocional. A depressão emocional, ela se instala porque você tem uma depressão metabólica, que é o metabolismo baixo, você se sente fria, pés e mãos frios, né, formigamento, principalmente nos braços e nas mãos, sente um frio diferente das outras pessoas estão de blusa mais fresca, blusa de alcinha, e você toda agasalhada, porque você sente frio, você tem dificuldade de geração de energia para o seu corpo. Então, isso é uma das coisas que traz para você esse sentimento de depressão. Quando nós sentimos essa dificuldade de levantar da cama, de pegar no breu, né, de você se sente muito pesada de manhã, isso é da falta de atividade da glândula adrenal, que fica em cima dos rins, promotora do nosso cortisol, que é quem nos acorda. Então, tudo isso interfere no seu comportamento, e aí você lê isso como depressão e vai para o psiquiatra e eu preciso de um antidepressivo. E na verdade você está precisando de comida, você está precisando de um outro olhar para você, que é curar exatamente a sua doença que vem da tireoide e a sua doença que vem das glândulas adrenais. A dor de cabeça, ela é muito constante nas pessoas que têm queda de energia, né? Dor de cabeça em cima dos olhos, a boca amarga, as dores musculares, a fibromialgia, ela é uma das características da baixa do cortisol, da baixa da função tiroidiana associada. Você vai ter a fibromialgia. Então não adianta você ficar tomando remédio para fibromialgia se a causa da sua fibromialgia vem do desequilíbrio da sua glândula adrenal. Erupções de pele de causa indefinida, né? Você tem as dermatites, né? Então você começa a pular de um médico para outro. Vai no dermato, vai no gastro, vai no psiquiatra, e você vai pulando de médico em médico e não consegue encontrar a causa do seu problema. Você deseja sempre, em situações de queda de energia, você deseja sempre comer alimentos que geram energia muito rápido.
Quem gera energia muito rápido é o açúcar. Então você fica compulsiva por coisas doces, por massas, por pães salgados, por pães doces, porque o pão a gente gera uma energia muito rápida, o corpo responde a isso. Você está com dificuldade de gerar energia vital? Então é isso que nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós precisamos entender como é que funciona o nosso corpo, né? E a função do nosso corpo está em promover a vida. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. O programa de hoje está falando sobre queda de energia vital. E você consegue curar isso, consegue equilibrando a função dos seus órgãos, a mudança do seu hábito alimentar. De acordo com a medicina chinesa, a geração de energia está especialmente armazenada nas nossas glândulas adrenais, nos nossos rins. Então, nós precisamos comer alimentos que trazem essa energia vital, que traz essa contribuição para que seus órgãos internos produzam energia de boa qualidade. Você, às vezes, amanhece o café da manhã dizendo, eu comi um pão francês com margarina e um copo de café com leite. Pronto, eu acho que eu fiz a minha parte. E dentro esse grupo de alimentos, ou a exemplo desse tipo de cardápio para o café da manhã, não traz para a gente todos os nutrientes que você precisa para viver, né? E aí você começa a instalar em você um ambiente promotor de desenvolver vários tipos de doença. Então, nós vamos falar sobre de onde nasce a nossa energia. Quando nós falamos de energia de uma pessoa, nós devemos pensar na unidade vital de cada pessoa, que é a célula. A unidade de vida nossa é a célula, no tecido aonde ela está. Crescendo isso no pensamento, nós vamos falar que essa célula está num tecido, esse tecido faz um órgão, esse órgão está no meio de um sistema, né? E aí, então, essa interação entre os sistemas promove, então, essa união que é o equilíbrio, que é o nosso corpo em funcionamento. Nós temos mais de 10 trilhões de células no nosso corpo que desempenham funções específicas, dependendo de onde essa célula está, ela produz essa função para si, para manter a sua própria vida, né? E para o tecido aonde ela compõe, o órgão aonde ela compõe, o sistema aonde ela compõe, e aí então todo o equilíbrio do nosso corpo. Então, se nós pensarmos em geração de energia, nós temos que pensar em nutrir a célula. Cada célula necessita de nutrientes específicos para desempenhar a sua função. As células necessitam gerar uma energia elétrica, uma voltagem, né? Quando a energia acaba, a célula morre. Uma pessoa que morre, todo o energético dela apaga, ela perde a vida. Então, isso é extremamente importante. Para nós, como geração de energia, é pensar numa única célula. Fica muito mais fácil da gente ver como a coisa funciona. Por que é importante manter a energia vital? Uma simples queda de energia, independente da causa, cria um ambiente favorável interno dentro de você de muitas bactérias, fungos, vírus que estão dentro da gente, muitas vezes em estado latente. O que é um estado latente, doutora? Aquele vírus, aquela bactéria está dormindo dentro de você, ou está sendo controlada, né, pelo nosso sistema imunológico. Quando nós temos essa queda de energia vital, quando nós temos essa queda das nossas defesas imunológicas, cria-se um ambiente para esses fungos, bactérias que estavam dormindo se manifestarem. E aí começa realmente uma grande luta, uma grande batalha interna do nosso corpo para poder
combater esse tipo de agressor que já está dentro de você. Não precisa vir de fora. Ele está lá dentro da gente, no intestino, às vezes no sangue, em algum tecido, no pulmão e assim por diante. O nosso corpo está lá segurando. Isso acontece com todo mundo. Então, aí começam a se manifestar doenças do tipo candidíase, que vem de um fungo, a herpes zoster, que vem de um vírus, o Epstein-Barr, né? O citomegalovírus, as gripes frequentes, né? Você acaba entrando numa baixa energética porque seu corpo fica o tempo todo ocupado combatendo esses agressores. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu atendo em 3 consultórios no Jardim São Paulo, Vila Madalena, só Jardim São Paulo e Bragança. A central de agendamento é o mesmo, o telefone 2977 1088. Gente, não é para cada problema que você tem uma gripezinha, você tem um desconforto, entrar já tomando antibiótico. Por que você faz isso? Porque o seu sistema imunológico está muito enfraquecido para combater esses tipos de doença. Essas coisas que estão lá de forma latente dentro do nosso corpo. E você precisa sair disso. Quem que ajuda a sair disso? É o seu processo alimentar. Quando você tem uma alimentação equilibrada, quando você tem as suas reservas de aminoácidos, de vitaminas e minerais para combater isso e produzir a reação de defesa do nosso corpo, é o segredo de tudo isso. Uma das coisas mais importantes no que se refere à defesa de agressores externos é a nossa reserva de zinco. Toda a mulher que toma anticoncepcional, ela perde zinco. Todas as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica em constante consumo, perde zinco e o seu sistema imunológico começa a ficar muito enfraquecido. Aí você entra nessas gripes de repetição, nessas infecções urinárias de repetição. Tudo isso está dizendo que você está com o seu sistema imunológico muito baixo. E da onde vem isso? A falta de energia vital. Marque uma consulta, telefone 2977 1088. A baixa voltagem de um paciente, né, do organismo desse paciente, né, pode ser interpretado como sendo portador de uma doença crônica. Então, a pessoa diz assim, nossa, eu mal melhoro da minha doença, eu já estou doente de novo, né, no que se refere, por exemplo, vamos dar um exemplo para a infecção urinária. Você maltrata uma infecção urinária, você em 2 ou 3 meses você já tem a outra, aí trata antibiótico, toda aquela turma, né, clássica, você pega outra doença, as gripes, né, essa queda de energia constante, você se sente sempre baleada, sempre assim, sem condição de combater, de estar pronta para enfrentar a vida que você tem. E aí, então, você começa criar o ambiente da doença. Vamos falar sobre a voltagem, né? A voltagem celular, né? A energia que existe dentro de cada uma daquelas células que faz parte do nosso corpo é também conhecido e medido como pH do nosso corpo, do nosso sangue. O sangue e os tecidos saudáveis do nosso corpo, ele tem o pH de 7,35 até no máximo 7,45, que é o nosso sangue. O nosso sangue arterial, ele tem um pH de 7,35 e o nosso sangue venoso, ele tem um pH, né, de 7,45. Isso é no máximo. Quando você toma um simples copo de refrigerante, você desequilibra todo esse sistema de produto hidrogeniônico de dentro do seu corpo. O seu corpo precisa ir atrás de recursos infinitos para poder equilibrar novamente tanto o pH do seu estômago, do seu intestino e também o pH do sangue. Então você não imagina o quanto um copo de refrigerante faz mal para você. Imagina isso no organismo de uma criança, para você que serve refrigerante para o seu filho, serve refrigerante para o seu neto, para sua neta. Gente, isso é uma verdadeira loucura, tá? Quer aprender um pouco? Então vamos lá. O pH da nossa saliva diz para nós
que ele pode interpretar o nosso pH intracelular. Então, tem medidores de pH de saliva que a gente pode medir como está o pH das nossas células. Para você ter uma ideia, o nosso corpo, quando você é portador de uma doença, o câncer, por exemplo, né? O câncer precisa de um pH de 7,88. Olha que coisa, uma pequena variação de décimos, centésimos dentro do nosso pH já cria um ambiente para você desenvolver o câncer. Por isso que hoje nós temos uma condição de muitas pessoas desenvolvendo o câncer. Então, o câncer é de fundo uma doença ácida. Ela é ácida porque houve uma modificação do seu ambiente alimentar, do seu ambiente sanguíneo, depois do seu ambiente celular, e as células começaram a modificar o seu pH, trazendo aí muita doença e muita tristeza. A dor inespecífica é um dos marcadores mais importantes de que algo dentro de você está errado. A dor generalizada indica a acidificação do seu corpo. Uma hora você tem dor no cotovelo, uma hora você tem dor na nuca, outra hora você tem dor no peito, uma hora tem dor nas pernas, uma hora tem dor no calcanhar. Começa essa coisa de dor para tudo que é lado. Músculos e articulações são aqueles que mais sofrem na questão do processo de acidificação do seu sangue e acidificação do seu corpo. Então você precisa cuidar disso. Alguém precisa mostrar para você que você está se alimentando errado, que você está promovendo uma mudança no seu metabolismo de grande importância, porque você vai ficar doente ou já está doente por causa que você mudou sua alimentação por uma alimentação muito ácida. A fibromialgia, que é a dor generalizada aí, ela já é grave, porque ela acontece todos os dias. Ela se manifesta especialmente ao acordar de manhã. A pessoa acorda moída, não consegue sair da cama. E aí procuram os anti-inflamatórios. Você vai arrumar um grande problema de estômago com o uso contínuo de anti-inflamatório. Então, nós precisamos olhar isso tudo. A pessoa diz assim: doutor, eu estou vivendo um apagão geral. O que está acontecendo comigo? Quando você começa a desequilibrar o seu processo de alimentação, de falta de nutriente, você começa a ter problemas com glândulas, como eu expliquei no começo aí do programa. Primeiro, instala-se o hipotiroidismo. Você começa a ter alteração do TSH, do T3 e do T4. E muitas vezes você não tem nem alteração deles. Você está no começo da doença, então eles ainda não alteraram. Quer saber se você está com hipotiroidismo? É só você pegar um termômetro e por 5 dias seguidos meça a sua temperatura ao acordar. Não é quando levanta da cama, é quando você abre o olho. Põe o termômetro embaixo na axila, 5, 8 minutos, lê. E aí você, por 5 dias, faz a soma dos 5 dias, divide por 5. Se essa temperatura for abaixo de 36, você já está vivendo o hipotiroidismo subclínico, tá? Você não consegue gerar energia. E isso é extremamente importante nessa questão da manutenção, da geração de energia. A sua tireoide não ajuda. Se você tem problemas de glândulas adrenais, o desequilíbrio das glândulas adrenais. Quer saber se você tem problema de glândula adrenal? Faz o seguinte exercício. Vai lá na pia do banheiro, abaixa e fica 1 minuto como se você tivesse procurando alguma coisa no armário. E depois você sobe de uma vez só. Subiu de uma vez só, te deu tontura, você tem problema de glândula adrenal, que precisa nutrir essa glândula adrenal para que ela ajude a glândula de tireoide a se recuperar. Então, pequenas medições, não precisa de exames, não precisa de fazer tomografia, nada dessas coisas. É o corpo respondendo as situações simples do dia a dia da nossa vida. Vai olhar lá o seu exame de sangue e veja se você não está, além de tudo, de estar desnutrido, estar desidratado. A relação hemoglobina, hematócritos e hemácias precisam estar numa proporção muito certa. E isso diz pra gente o quanto você está desidratado, o quanto você tem falta de líquidos no corpo.
Hipocloridria, se você tem problemas digestivos, de digestão da comida, azia, refluxo, empachamento, dor de estômago, afta, fica rotando a comida, qualquer descontrole do seu estômago indica que algo na produção enzimática do seu estômago está errado. Se o seu intestino está dando problema, você come, fica produzindo gases o tempo todo. Se o seu intestino não funciona diariamente, você está tendo problemas relacionados ao sistema gastrointestinal. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088, consultórios do Jardim São Paulo e de Bragança. Nós também atendemos por Skype. Você pode marcar uma consulta, a qualidade do atendimento é a mesma. Nós temos toda uma organização para que você sinta-se com o mesmo trabalho de que nós temos lá no consultório, tá? Que é da consulta presencial. É você ter, então, uma consulta online. É só ligar que nós passamos todas as informações. O telefone é o 2977-1088.